Nós estamos, nesse mês de julho, falando sobre os conteúdos do amor de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender biblicamente a manifestação deste sentimento a nós, para nos relacionarmos corretamente com o nosso Criador, que se tornou nosso Pai adotivo. Nós já vimos, irmãos, que no amor de Deus nós encontramos a misericórdia, a graça, a paz, que é a justificação que temos pela fé em Cristo Jesus, que é o fato de termos comunhão com Deus. Nós vimos que neste amor nós encontramos a verdadeira segurança, porque este amor é eterno, é incondicional, e este amor revela para nós a longanimidade, a paciência que Deus tem diante dos nossos tropeços, diante das nossas imperfeições, diante daquilo que ainda é pecaminoso no nosso caminhar, e que Ele aguarda, mesmo que isso seja ainda uma afronta ao seu coração, à sua justiça e à sua santidade. Deus é longânimo, aguardando a boa obra que Ele começou em nós. Por isso, por ser eterno, por ser incondicional e longânimo o seu amor, nós temos a certeza e a segurança que este amor, irmãos, nos proporciona. Hoje nós vamos ver um outro elemento fundamental, importante dentro deste amor. Eu convido os irmãos para que façamos então a leitura aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso 13. Você encontrou? Diga amém. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as vossas mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a Tua palavra viva e eficaz seja aplicada à nossa mente, ao nosso coração, que possamos ser mais uma vez exortados, ensinados, edificados, Pai, nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no amor de Deus, nós encontramos a verdadeira correção. Um dos elementos mais difíceis de associarmos a um ato de amor, na cultura atual, é a correção. Vivemos uma época em que o conceito do amor está sendo confundido com permissividade. Muitos pais acham que amam seus filhos porque não os frustram, porque não colocam limites, porque tentam compensar as suas ausências, dando tudo e fazendo tudo o que os filhos querem. Palavras como dizer não, você está errado, você precisa mudar, não faça isso, tem desaparecido cada vez mais da pauta da educação de muitos pais nesse falso ideal de amor. Mas, queridos,
o amor também coloca limites. O amor também frustra. O amor também disciplina. O amor também corrige. Nós temos que entender que o amor que a correção, melhor dizendo, é um ato de amor. E se existe algo que nós vamos receber de Deus, são as suas correções. E ao recebermos da parte de Deus essas correções, nós precisamos encarar como um ato de amor. Para nós entendermos, irmãos, aqui a exortação que nós lemos, nós precisamos ver o contexto do que o autor dos Hebreus está falando aos seus leitores. Hebreus que haviam se convertido, hebreus que haviam crido que Jesus era Senhor e Salvador. E nessa caminhada, como todo cristão, eles estavam enfrentando perseguições, eles estavam enfrentando problemas, eles estavam enfrentando privações, e eles precisavam ser exortados a permanecerem firmes nesta caminhada. E veja, 3 coisas são importantes aqui nós analisarmos primeiramente para entrarmos no texto. Em primeiro lugar, no capítulo 11, o autor dos Hebreus está trazendo uma grande nuvem de testemunhas. São todos aqueles que pela fé, ouvindo a voz de Deus, obedeceram à voz de Deus. São todos aqueles que pela fé, ao ouvirem essa voz e ao obedecerem essa voz, largaram os projetos humanos para abraçarem a vontade de Deus. E era exatamente o que os hebreus deveriam fazer: abandonar tudo aquilo que era humano, tudo aquilo que era vantajoso, e ainda que eles passassem dificuldades, eles deveriam entender que estavam pela fé abraçando a vontade de Deus. E dentro dessa nuvem de testemunhas, o capítulo 12, o autor começa a dizer, olhando para esse testemunho, nós temos uma carreira, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós temos que correr esta carreira cristã, olhando o autor e consumador da nossa fé. E a terceira coisa aqui, irmãos, que o autor dos Hebreus vai nos exortar, que esta carreira, que todos nós estamos chamados pela fé a corrermos, ela tem um objetivo final. Ela tem uma reta. Qual é a reta? Qual é o objetivo final? A comunhão plena com Deus, que é o destino final da nossa jornada aqui nesta terra. E isso você vai ver claramente, irmãos, do verso 14 até o final do capítulo. O verso 14, o autor dos Hebreus está dizendo, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, na reta final, que esta comunhão plena com Deus, é uma comunhão com Deus santo. Portanto, o que vai acontecer no intercurso? O que vai acontecer nesse momento em que nós fomos chamados para correr essa carreira, até o final desta carreira, que é a plena comunhão com Deus Santo? É exatamente, irmãos, aquilo que ele fala do verso 4 ao verso 13. O que vai acontecer na nossa vida, irmãos, para que possamos, pela fé, correr esta carreira e termos a certeza que teremos essa comunhão plena no céu com esse Deus Santo? O que vai acontecer são correções. Esse intercurso aqui, irmãos, que está do verso 4 ao verso 13, é a nossa caminhada nesta terra. Não haverá um só cristão na face da terra que está caminhando rumo ao objetivo maior, que é a plena comunhão com Deus, que não vai ser corrigido. E quando o autor dos Hebreus fala isso, irmãos, esses irmãos que já estavam sofrendo, esses irmãos que já estavam meio que desanimados, esses irmãos então, para receberem uma exortação dessa, poderia ser um peso maior. Mas o que o autor dos Hebreus vai dizer, irmãos, sobre esse processo corretivo de Deus,
necessário para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos então ter plena comunhão com Deus. Esse processo não é punitivo. Esse processo não é Deus se vingando de nós. Esse processo não é a manifestação da raiva de Deus. Esse processo é um processo onde Deus está mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer, o quanto Ele nos deseja, o quanto Ele está providenciando para todos nós aquilo que vai ser superior. E aí, meus amados irmãos, nós passamos então a entender pela palavra de Deus que as correções de Deus se tornam para nós um ato de amor. E entendendo isso, queridos, nós podemos lidar melhor com todo o sofrimento que vem sobre a permissão de Deus em nossa vida, não como se Deus estivesse esquecendo de nós, não como se a gente estivesse entregue ao acaso, mas são os cuidados de um amor, de um Deus que não quer nos perder, que nos comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E aí, quando nós olhamos, irmãos, para esse trecho que o autor está falando aqui, que é justamente esse intercurso, que é justamente esse processo que nós estamos passando aqui nesta terra, que vai falar dessas correções, 3 lições importantes nós temos que tirar para nós. 3 lições importantes, irmãos, o texto vai nos ensinar a respeito do porquê as correções de Deus são um ato de amor para os seus escolhidos, para a sua igreja. Em primeiro lugar, irmãos, a correção de Deus é um ato de amor, porque está claramente revelado em sua palavra. Qual é a função, meus amados irmãos, da palavra de Deus? Alguns acham que a Bíblia é uma caixinha de promessa. E aí fica procurando só textos que convêm com a necessidade para se estimular, para se consolar, para se justificar. Tem gente que trata a Bíblia como se fosse um amuleto da sorte. Eu coloco a Bíblia dentro do carro, eu coloco a Bíblia em casa, eu coloco a Bíblia em qualquer outro lugar para atrair energias positivas e me livrar do mal. O grande problema, irmãos, é que as pessoas, com o passar do tempo, perderam a perspectiva do que de fato é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, é a revelação de quem nós somos, de quem Deus é, e do que Ele veio fazer a cada um de nós. Quem nós somos, segundo a palavra de Deus? Pecadores, destituídos da glória de Deus. Quem Deus é? Um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus que não tolera o pecado e a iniquidade. Um Deus que a Bíblia diz que não leva por inocente o culpado. E se todos nós, aos olhos dele, somos culpados, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como resolver essa equação? E aí, irmãos, nós entendemos que a Bíblia revela o que Ele fez por nós. Por amor a nós, Jesus veio nos perdoar. Por amor a nós, Jesus veio nos salvar. Por amor a nós, Jesus veio nos tirar da nossa condição de pecadores. E esse processo, irmãos, envolve também as correções de Deus sobre a nossa vida. Olha como o autor diz no verso 4. Olha o que ele diz aí. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Os problemas e as dificuldades e as correções de Deus estavam sendo encarados por esses irmãos como que se Deus não os amasse,
Deus estivesse de alguma forma esquecendo dele. Quantas vezes nós passamos por problemas, dificuldades, portas que se fecham, enfermidades, crise dentro da nossa casa, no casamento com os filhos, desemprego. E a primeira sensação que vem no nosso coração e que vai formando os nossos pensamentos é: Deus se esqueceu de mim? Deus já não é mais favorável a mim? Deus não me ama? Porque Ele está permitindo o sofrimento bater à porta da minha vida. Essa era a sensação, irmãos, que os irmãos, os hebreus, estavam tendo. Essa era a queixa que eles estavam trazendo. E o autor dos Hebreus está dizendo: vocês se esqueceram de uma coisa. Nós somos pecadores. E todo problema na vida daquele que nasceu de novo não se torna mais punição. Todo problema que Deus permite vir na vida daquele que nasceu de novo é um aprendizado, é uma correção, é um aperfeiçoamento. Por isso que ele vai trazer, irmãos, à memória destes que esqueceram o texto de Provérbios, capítulo 3. Primeiramente ele traz Provérbios, capítulo 3, verso 11, quando aqui no versículo 5 ele vai dizer: filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é o quê? Reprovado. O que é que Deus está fazendo? Deus está aprovando, porque Ele tem coisas em nossa vida que Ele reprova, que Ele quer tirar, que não agrada a Ele. Lembra que nós falamos, irmãos, domingo passado, que um dos elementos que nos dá segurança na salvação, no amor de Deus, é a sua longanimidade, que é a paciência que Ele tem em não agir de forma definitiva, nos punir diante das nossas iniquidades, apesar que nós nascemos de novo. Deus tem paciência. Essa paciência está dizendo que Ele está nos corrigindo. Essa paciência não significa que Deus ficou passivo, que Deus não se importe mais, que Deus feche os seus olhos para os nossos pecados. Essa paciência é: Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está transformando o nosso caráter. E muitas vezes, nessa ação, Ele traz dor, Ele permite dor, a frustração, aquilo que não é agradável, aquilo que não é prazeroso. Mas nós temos que encarar este momento como um momento de amor, como um momento em que não pode haver estranhamento, como um momento em que a nossa relação para com Ele não pode ser distorcida, em que nós precisamos ainda enxergar este Deus como aquele que nos ama. Veja que o autor, irmãos, aqui usa a palavra correção, que no grego significa educação, que significa instrução, que significa disciplina, que na verdade, irmãos, a palavra mais correta é treinamento. Cada problema que surge na nossa vida, cada dificuldade, cada obstáculo é um treinamento de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, para mudar a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de relacionarmos com as pessoas e principalmente a nossa forma de nós nos relacionarmos para com Deus. Tem gente, irmãos, que passou situações difíceis, mas a questão não é só a dificuldade, o problema, a tragédia que ele enfrentou. A questão é como ele coloca essa tragédia dentro de si, como uma mágoa. Tem gente, irmãos, que está magoado por passar por situações, ele não quer afirmar, ele não quer reconhecer, ele tem medo disso, mas no fundo, ele está magoado com Deus. No fundo, ele se acha injusto, porque Deus, em dado momento, na sua vida, na sua caminhada, permitiu que algo muito importante fosse tirado. E da maneira como foi tirado.
Ele não consegue ver isso como um ato de disciplina, como um ato da soberania de Deus em trabalhar em nossa vida, em trabalhar em nosso coração, em proporcionar para nós maior quebrantamento e intimidade com Ele. Quando nós transformamos, irmãos, situações trágicas em nossa vida em amarguras, em sentimentos, que ao invés de nos proporcionar crescimento, está acabando com a gente, nós não estamos entendendo as correções de Deus. É como um filho que fica de mal do pai, porque o pai está corrigindo ele, mas ele fica de mal do pai. O pai está o corrigindo para que então ele possa entender que de repente algo necessário precisa ser produzido na vida dele, precisa ser arrancado da vida dele, mas naquele momento ele começa a se sentir magoado com o pai. Naquele momento parece que o pai virou a pior pessoa que possa existir na face da terra. Porque o pai, dentro das sensações humanas, não está sendo pai. E muitos vão dizer, eu não tenho pai, eu tenho um ditador dentro de casa. Eu tenho alguém que não me protege. E quantas vezes, irmãos, esse sentimento parece que está sendo transferido para Deus. Não são poucas as pessoas que se revoltaram e abandonaram o Evangelho, se sentindo injustiçadas, dizendo, isso que Deus permitiu na minha vida, eu não admito, eu não perdoo. E entram, irmãos, numa espiral de mágoa, ressentimento, e a vida vai de mal a pior, porque quando a gente não confia na soberania de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, a gente afunda. E o diabo está aí, irmãos, para encher ainda mais a nossa mente e nos deixar perturbados em relação a isso. Mas o autor dos Hebreus está aqui como sendo porta-voz dos céus, e a Bíblia é a palavra de Deus ao nosso coração, para nos trazer conforto e consolo e direção, e para dizer para nós nesta noite, todos os problemas, dificuldades e tragédias que nós estamos passando, é Deus trabalhando a nossa vida. Deus não nos abandonou, Ele está nos tratando como filhos. É a manifestação também do seu amor a nós. A ideia que o autor dos Hebreus aqui traz, irmãos, sobre disciplina, treinamento, é a mesma que o apóstolo Paulo aplicou quando a lei na vida humana, principalmente de Israel, também teve o seu papel. Paulo chamou a lei de aio, de educador, que em dado momento a lei teve esse papel para nos levar até Cristo. E agora, irmãos, existe um outro treinamento, nós que estamos em Cristo. É o treinamento da santificação. É o treinamento da transformação do nosso caráter. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, e quando ele está falando da importância da palavra de Deus, e quando ele fala da utilidade das Escrituras, uma das que ele destaca é que as Escrituras se tornam útil para a nossa correção. E a palavra que o apóstolo Paulo usa ali no grego, irmãos, quando ele fala correção, é a palavra aperfeiçoamento. A ideia é, alguém que fez um trabalho, está fazendo este trabalho, de repente ele para, olha e diz, eu preciso melhorar ainda mais esse trabalho. Eu preciso aperfeiçoar o trabalho. A obra de Deus na nossa vida, irmãos, não vai ser um borrão. A obra de Deus na nossa vida vai ser perfeita. Nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Diga ao seu irmão, Jesus vai transparecer na sua vida. Diga, a glória de Deus vai se refletir na sua vida. E o processo, irmãos, para isso são as correções que nós claramente encontramos na palavra de Deus.
Por isso que a primeira coisa que o autor dos Hebreus está dizendo aqui, vocês precisam lembrar da palavra. Sabe por que vocês estão estranhando o enfrentar das perseguições, das correções de Deus, das dificuldades? Porque vocês esqueceram da palavra. Quando nós esquecemos da palavra, irmãos, nós esquecemos de quem é Deus. Nós passamos a definir Deus conforme a nossa mente, conforme as nossas emoções, conforme circunstâncias que estamos enfrentando. E Deus não é definido por nós. Deus é definido pela sua palavra. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos ama. O seu amor, irmãos, é imerecido, o seu amor é incomparável. E até quando Ele está nos corrigindo, Ele está nos amando, porque Ele está nos aperfeiçoando, para o louvor e a glória do seu santo e eterno nome. Não à toa, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, Colossenses 3,16, Paulo disse: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Veja que Paulo está dizendo, a palavra de Cristo, o Evangelho, tem que ser abundante. Nós precisamos, irmãos, mergulhar na palavra de Deus. E aí, o que a igreja vai fazer, irmãos, quando a palavra de Deus, ela reina nos corações, quando a palavra de Deus está na nossa mente, quando a palavra de Deus é o nosso norte? O que acontece, irmãos, quando a igreja está mergulhada na palavra de Deus? O que acontece quando a igreja conhece profundamente a palavra de Deus? O que acontece, irmãos, quando nós somos pessoas ricas na palavra de Deus? O que acontece? Paulo vai dizer: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quando eu tenho a palavra no meu coração, na minha mente, eu sei ajudar o meu irmão sabe me ajudar. Mas quando a igreja não tem a palavra de Deus como norte, quando a igreja não se aprofunda na palavra, tudo que nós vamos falar uns para com os outros não vai passar de opiniões, de sugestões, de influências deste mundo, que nada poderá fazer na vida do nosso irmão. Veja o que Paulo está dizendo. Antes mesmo de nós nos levantarmos para sermos uma bênção na vida de alguém, e alguém ser uma bênção na nossa vida, nós temos que entender: estamos cheios da palavra? Essa pessoa está cheia da palavra? Quantas vezes nós vamos nos aconselhar com pessoas que nem conhecem a palavra de Deus? Quantas vezes nós vamos aconselhar pessoas e nem conhecemos a palavra de Deus? E aí a gente se envolve no sentimento da pessoa de ira, de raiva. A pessoa está magoada com o marido, aí você, rapaz, você tem que se vingar mesmo. Nada de perdoar, o homem não presta. O homem é assim mesmo, o homem tem que colocar para arrebentar em cima. Aí vai se aconselhar com um amigo no bar, vai falar a mesma coisa. Mulher não tem que ter vez não, meu. Mulher tem que estar calada. É o conselho da palavra de Deus, irmãos? De maneira alguma. Como uma igreja vai ser corrigida se ela não se aprofunda na palavra de Deus? Os hebreus haviam se esquecido da palavra de Deus. Então, quando Deus está nos corrigindo, irmãos, e isso é um ato de amor, é porque está claramente revelado em sua palavra que todos nós, como igreja, precisamos ser corrigidos. Sabe qual é a maior necessidade que nós temos, irmãos? Não é de sermos abençoados. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema de muitos na igreja. Esse era o problema da multidão que seguia Jesus. Jesus disse para uma multidão que o seguia: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que a maioria disse? Duro é esse discurso. Quem poderá suportar? E a Bíblia diz que muitos começaram a abandonar Jesus Cristo. Jesus olhou para os seus discípulos mais íntimos e disse: querem vocês também ir? Pedro respondeu: Senhor,
para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que mais nós precisamos da parte de Deus, irmãos, não é sermos abençoados. O que mais nós precisamos da parte de Deus é sermos corrigidos. Porque a partir do momento que nós formos corrigidos e andarmos em aliança com Deus, Deus vai nos abençoar. A bênção é uma consequência. A bênção não é o principal objetivo. O principal objetivo, irmãos, é a nossa comunhão com Deus. E porque Deus nos ama e conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes nós somos interesseiros, Ele está nos corrigindo. Ele está nos reprovando. Ele está nos testando para que o nosso coração apareça. Porque Ele é um Pai que ama os seus filhos. Mas em segundo lugar, irmãos, a correção de Deus é um ato de amor, porque ela revela a própria paternidade de Deus a nós. Olha o que o autor vai dizer agora nos versos 6 e 8. De 6 a 8. Como um pai verdadeiro, o que é que Deus está fazendo, irmãos, quando necessário? Está nos corrigindo. O verso 6 é a continuação ainda de Provérbios 3, agora verso 12. Quando ele está dizendo, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. E aí ele vai explicar por que Deus está fazendo isso. Verso 7 é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. E aí ele faz uma pergunta que é a coisa mais lógica dentro do contexto, irmãos, da humanidade. Pois que filho há que o pai não corrija? A primeira coisa, irmãos, que você olha quando você vê uma criança indisciplinada é a seguinte: não tem mãe não, não tem pai não. A primeira coisa quando você vê um jovem na televisão cometendo delinquência é: quem são os pais desse menino? Ah, se fosse meu filho. Sobe um senso de justiça em nós, porque nós estamos vendo algo o quê? Errado. Mas por que está errado? Porque não houve correção. Porque não houve disciplina. Porque não houve alguém para chegar e dizer: esse caminho não é um caminho correto. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Qual filho que de fato tem um pai não é corrigido? Porque se um filho não está sendo corrigido, a pergunta é: cadê esse pai? Porque ser pai, ser mãe, aí no caso cuidador, não é só gerar, não é só ter vínculo genético biológico. É a relação de cuidado. É a relação da educação. É a relação da disciplina. Então as correções apontam para isso. As correções revelam se somos ou não filhos de Deus. E vejam, irmãos, o que ele vai dizer no verso 8. No verso 8 ele vai dizer: se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Veja, todos os filhos de Deus estão debaixo da correção dele. Essa é a lógica bíblica. Não há um só filho alcançado pela graça e misericórdia que não esteja debaixo da correção de Deus. Eu pergunto aqui: quem está vivendo uma vida tranquila e fazendo o que você quer? Quem é que aqui está vivendo assim? Pastor, eu estou vivendo uma vida que eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, e não acontece nada. Tudo que o meu coração quer, tudo que eu desejo fazer, eu faço. E não tem nenhuma consequência. Quem está vivendo essa vida aqui? Se você está vivendo essa vida, sabe o que está acontecendo? Você não é filho de Deus. Você está tão feliz e alegre porque não está sofrendo, mas na verdade você deveria estar chorando. Porque aqueles que estão enfrentando as consequências dos seus pecados, é porque Deus ama. É porque Deus está cuidando.
é porque Deus não quer perder a sua vida e a minha vida. O autor dos Hebreus está dizendo isso no verso 8. Se estáis sem correção, onde todos os filhos, verdadeiramente filhos de Deus, são participantes, logo sois o quê? Bastardos. Vocês não são filhos. Quando eu vejo uma pessoa que diz, agora que eu estou bem, saí da igreja, agora que eu estou feliz. Agora que a minha vida está deslanchando, agora que eu estou desfrutando tudo que eu quero, agora que as coisas estão dando certo para mim, a pessoa está longe de Deus, a pessoa está fazendo as coisas contrárias ao mandamento de Deus e está feliz, a pergunta é, não é filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus vai ser corrigido. Lembra do filho pródigo? Saiu de casa, tendo ideais na sua mente, pediu a parte na herança e se aventurou gastando tudo, até chegar um momento em que a vida dele estava na pior, comendo comida de porcos. Ele parou e olhou, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm uma condição melhor do que essa. E a Bíblia diz que ele olhou para os céus, arrependido, e disse, Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Me recebe pelo menos como um dos seus trabalhadores. Sabe por que, irmãos, aconteceu aquilo com aquele jovem? Porque ele era filho. Se ele não fosse filho, ele estaria se afundando cada vez mais. A correção de Deus, irmãos, sobre a nossa vida é sinal que nós somos filhos. O sofrimento, as portas que fecham, as frustrações, os dilemas que você está passando, é sinal que você é filho de Deus. Deus te ama, Deus está cuidando da sua vida. Um dos grandes teólogos, irmãos, Warren Wiersbe, ele disse o seguinte, comentando esse texto aqui: todos os verdadeiros filhos de Deus recebem sua correção. Os demais que afirmam ser salvos, mas escapam da disciplina, não passam de imitações baratas ou filhos ilegítimos. Um dos sinais da paternidade de Deus sobre a nossa vida é que Deus está nos corrigindo. Você como pai, você como mãe diz, eu sou mãe, eu sou pai. Sabe por quê? Meu filho tem educação. Meu filho sabe se comportar. Meu filho tem valores que eu ensinei. E para você ter educado, para ele se tornar comportado, para ele ter os valores que ele tem hoje, se tornar um homem ou mulher de bem, você os corrigiu. Muitas vezes disciplinou, chamou a atenção, disse não, frustrou, para que então ele crescesse e se tornasse uma pessoa de bem. Meus irmãos, um verdadeiro pai, ele não está preocupado com a sua popularidade, em subir no ibope dos seus filhos. O verdadeiro pai, irmãos, ele quer ser respeitado. Olha o que o autor vai dizer aqui no verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e o que acontecia? Nós o quê? Sabe qual é o grande problema dessa geração, irmãos? Que os pais querem ser amados pelos filhos. E aí tem medo de frustrar o filho. Ele vai ficar nervoso. Se eu disser não, o bichinho vai ficar com raiva de mim. E aí o limite não está sendo colocado. Pai, não tem que se preocupar se o filho vai amá-lo ou não. Pai tem que se preocupar o seguinte, ele vai me respeitar. Porque a primeira figura, irmãos, de limite de respeito que é introjetada na mente de uma criança são as figuras primeiras de cuidado. Se uma criança não aprendeu a respeitar os pais, os seus cuidadores, as primeiras pessoas que interviram na vida dele, provavelmente ela não vai respeitar ninguém na vida. Não vai respeitar professor, não vai respeitar autoridade, não vai respeitar ninguém na igreja.
E quando você vê, irmãos, crianças que chegam sem controle, que chegam como um furacão, você pode ver uma relação em que pai e mãe não conseguiram colocar os limites. E é uma relação de culpa, e é uma relação em que a ideia de amor é uma ideia distorcida. Não existe um filho que recebeu um não, e um não que correspondia a uma realidade. Não é um não por dar, não é um pai que está desprezando o filho. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de autoritarismo, mas estou falando de limites necessários, pontuais, em que você vai crescer e depois vai dizer: obrigado, pai e mãe, porque o Senhor não deixou eu caminhar pelo caminho da desgraça. O Senhor não deixou andar com pessoas que hoje estão no mal. O Senhor puxou as minhas orelhas, me acordou de manhã para estudar, e hoje eu sou um profissional. O Senhor me levou para a igreja, às vezes até contra a minha vontade, e hoje eu sirvo ao Senhor, e eu temo ao Senhor, e eu louvo o nome do Senhor pela sua vida. Eu estou falando disso. Quando um pai e uma mãe exerce corretamente a sua autoridade, eles estão demonstrando amor. Eles não estão preocupados se o filho vai amar ou não. Eles estão preocupados que esse filho vai respeitá-lo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Nós tínhamos os nossos pais, e eles nos corrigiam. E nós o quê? Os respeitávamos. Veja, irmãos, que o respeito é uma internalização numa relação para com alguém, que mesmo quando essa pessoa está fragilizada, você está mais forte, você tem mais condição, você tem mais força física, condição financeira, intelectual do que aquela pessoa, mas porque aquela pessoa, irmãos, foi introduzida na sua vida, internalizada na sua vida com uma noção de respeito, pode ser quem for, você vai respeitar. É o que acontece com o pai e a mãe idosa, mas você respeita. Se ele mandar você calar a boca e dizer que você não sabe nada, mesmo sabendo mais do que ele, o que é que você vai fazer? Certo, meu pai. Certo, minha mãe. É isso mesmo. Isso é respeito. E respeito, irmãos, não é medo. Respeito é admiração. Respeito é gratidão. Respeito é você olhar para aquela pessoa que em dado momento da sua vida, na sua fragilidade, fez tudo por você, investiu em você, deixou de fazer coisas para ele, para investir em você, e você reconhece isso, e você quer retribuir isso. Isso é respeito. Por isso, meus amados irmãos, que aquilo que Deus faz em nós, quando está nos corrigindo, Ele está impondo respeito. Respeito à sua justiça, respeito à sua santidade, respeito ao que Ele é. Sabe o que é isso, moça? Reverência. É por isso que um dos mandamentos que nós temos é não tomar o nome de Deus em vão. Sabe o que é isso? Respeito. Deus é santo, Deus é Senhor, Deus é supremo. Quando nós estamos em sua presença, quando nós estamos em oração, quando nós estamos diante da sua palavra, quando nós estamos louvando o seu nome, há no nosso coração uma reverência, um respeito. Eu não faço isso de qualquer jeito. Infelizmente, irmãos, pela falta de respeito, as pessoas têm transformado o culto em entretenimento. Em plateias em que não há mais um pregador, mas há um comediante. Em que as pessoas estão mais interessadas no quanto aquela personalidade é engraçada e me faz sentir bem, do que ouvir a palavra e temer o Deus santo e poderoso. E é por isso, irmãos, que as pessoas perderam a noção de quem é Deus. Achando que, pelo fato de Deus nos amar, Ele deixou de ser quem Ele é. Ele é Senhor. E diante dEle, diz a Bíblia,
até os montes se derretem como cera. Os cedros do Líbano estremecem diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Deus disse para Moisés: você sobe no monte, eu autorizo, mas o povo não vai ficar nem no pé do monte, nem animal, nem ninguém. Quando Moisés, irmãos, desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto transparecia a glória de Deus. E a Bíblia diz que foi necessário colocar um véu sobre Moisés. Mas antes de Moisés se encontrar com Deus vivo e poderoso, quando ele viu o fenômeno da sarça ardente, que ele se aproximou, porque ele via que a sarça queimava, mas não se consumia. Quando ele se aproxima para ver de perto aquele fenômeno, ele ouviu uma voz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Deus está naquele local. Deus está aqui nessa casa. Deus está na nossa vida. Deus é santo. Deus está nos corrigindo porque Ele nos ama. Deus está nos corrigindo porque Ele é santo. Nele nós encontramos no seu amor esse elemento extremamente importante, porque Ele é o nosso Pai. Mas é um Pai que é santo, que é justo, que é perfeito. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a correção de Deus é um ato de amor, porque através dela, Deus está promovendo o melhor para a nossa vida. O que é o melhor para nós, irmãos? É aquilo que, infelizmente, nós não buscamos como prioridade. Mas três coisas aqui nós entendemos, irmãos, daquilo que o autor dos Hebreus diz que é o melhor de Deus para a nossa vida. Primeiro, as correções de Deus estão nos aperfeiçoando espiritualmente. Olha para o verso 10. Quando ele está dizendo a respeito dos pais: pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, segundo o que cada um poderia dar do que recebeu. Porque não existe, irmãos, uma educação perfeita. Mas existem pais preocupados com seus filhos, querendo que seus filhos se tornem pessoas de bem. Segundo o que cada pai pôde dar, essas correções foram necessárias na vida dos seus filhos. Mas agora o autor dos Hebreus está dizendo do pai perfeito, do pai que não erra, do pai que tem o melhor para a vida da gente. E até as suas correções são correções perfeitas, visando algo maravilhoso. Olha o que ele diz aqui no verso 8. Porém, nos dissipar para o aproveitamento. Segundo melhor para dizer, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê, irmãos? Da sua santidade. É por isso que no verso 14 ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a santificação, quem está operando em nós? Deus. De que maneira? Nos corrigindo. A santificação é uma exigência de Deus inegociável. A ideia de Deus hoje, irmãos, é uma ideia de um Deus que não mais se preocupa com o pecado. Já parou para pensar? O Deus que está sendo apresentado nos dias de hoje para ser mais acolhedor, mais atrativo, é o Deus onde não se fala sobre pecado. Ao não se falar sobre pecado, não se fala sobre santificação. E o autor dos Hebreus é claro ao afirmar, irmãos, que Deus nos ama e no seu amor nós vamos encontrar a correção para que a sua exigência neste encontro se concretize em nossa vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí o autor dos Hebreus está dizendo aqui: Deus está nos corrigindo exatamente para que possamos viver a santificação.
O melhor, irmãos, que Deus promove na nossa vida não são bênçãos materiais, mas é aquilo que nos leva para a eternidade. É o nosso crescimento espiritual, é o nosso aperfeiçoamento, é a transformação do nosso caráter. E veja, irmãos, que esse processo, o autor vai dizer, não é prazeroso. Olha para o verso 11. Este aperfeiçoamento não é algo prazeroso, mas é algo bom. Ele vai dizer, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Por isso que toda vez que um pai e uma mãe está corrigindo seu filho, o filho não tem um sorriso no rosto. Ah, mãe, corrija de novo. Que alegria. Mais uma vez. Como a senhora é maravilhosa, porque a senhora está me corrigindo. Como o Senhor é um pai formidável, porque o Senhor me proibiu de sair. O Senhor me proibiu de namorar. O Senhor me proibiu de estar escutando certas coisas. O Senhor está me trazendo, como eu lhe amo. No momento da disciplina, a nossa reação emocional não é essa. Por quê? Disciplina não é prazeroso. Porque a disciplina, irmãos, está indo de encontro a uma natureza. A nossa natureza decaída quer fazer uma coisa. E a disciplina de Deus, nos corrigindo disso, está nos levando para uma outra coisa. E aí não é agradável. Não é prazeroso. Não é um momento em que você fica em paz com Deus. Às vezes não dá vontade de orar, não é? Aquele filho que você colocou de castigo, ele passou uma semana sem falar com você, que você tirou lá o joguinho dele, e ele passa na cozinha ou na sala com a cara virada. Naquele momento ele não entende, mas lá na frente ele vai agradecer. Lá na frente ele vai te abraçar. Lá na frente ele vai dizer, obrigado, meu Deus, pelo meu pai e minha mãe. E o autor dos Hebreus está reconhecendo isso, irmãos. Nós temos dificuldades com disciplina. Nós temos dificuldade em sermos corrigidos. Nós temos dificuldade em aprender o que é bom. Isso aqui, irmãos, nada mais é do que a prova evidente da nossa própria natureza decaída. Não é necessário ensinar as coisas erradas, já vem de fábrica. Não é necessário você ensinar a criança a ser egoísta, ela já manifesta isso. Não é necessário você ensinar a malcriação, aparece. O que é necessário é ensinar o contrário. E esse processo é um processo que leva tempo, sabedoria e que frustra. E que é necessário essa frustração. Porque esse é o tipo de frustração que vai gerar a melhor coisa na vida do filho. O texto diz, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ele exercitado, fruto de justiça. E aí o autor dos Hebreus, irmãos, encerra a sua exortação nesse sentido, da nossa caminhada neste mundo, diante das correções de Deus, no verso 12 e 13, mostrando que esse ato de amor tão desprazeroso que nós encontramos em Deus, tem como finalidade acertarmos o alvo. Olha o que ele diz no verso 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quem está quase caindo, quem está se desviando, quem está manquejando na fé, na vida espiritual, vai ser sarado, curado pela correção que vem de Deus, porque é o amor de Deus. O alvo da vida, irmãos, que Deus quer para nós, não é estarmos longe dEle, pelo contrário, é estarmos andando em direção a Ele, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Para nós encerrarmos, irmãos, 3 aplicações na prática, irmãos, das correções de Deus na nossa vida. Primeiro, como é que Deus nos corrige? Em primeiro lugar, irmãos, por meio dos nossos pais.
O primeiro processo de correção de Deus na vida de alguém são as correções que vêm de um pai e de uma mãe. Tanto é que o autor dos Hebreus usa a metáfora de um pai e de uma mãe. Filho meu, ouça a voz do teu pai, ouça a voz da tua mãe, e compara a obediência como joias preciosas, como um colar que você coloca. Que quando você está sendo corrigido pelo seu pai e pela sua mãe, você está sendo corrigido por alguém que conhece a vida mais do que você. O grande problema de uma criança, de um adolescente, ele é achar que sabe mais que os pais. Mas quando os pais estão corrigindo seus filhos, eles estão sendo instrumento de Deus na vida desse filho. Não à toa, Salomão disse em Provérbios 13, verso 4, quem se nega a corrigir o seu filho, não o ama. Se um pai olha para o filho todo errado e não diz nada, é porque ele não ama esse filho. A primeira ação do amor de Deus na nossa vida foi através do seu pai e da sua mãe, que te corrigiu. Mas quem ama, não hesita em discipliná-lo. O segundo meio, irmãos, de Deus nos corrigir, e que nós temos que entender como um ato de amor, são as autoridades legalmente constituídas por Deus. Paulo vai dizer em Romanos 13 que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade, dentro da sua legalidade, se transformam em agentes de Deus para a nossa correção. Romanos 13, se você for para o verso 4, Romanos 13, verso 4, olha o que Paulo diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade, irmãos, disciplina, corrige, coloca limites. Com que finalidade? Para o nosso bem. Se não houvesse pessoas, irmãos, exercendo autoridade, era o caos. Era todo mundo fazendo o que desejasse no coração. Por que existe lei? A função da lei é delimitar direitos. Até onde eu vou? Até onde eu posso ir? A lei, que é uma autoridade, e aqueles que são constituídos para cumprirem as leis, são ministros de Deus para o nosso bem. Ele vai dizer, entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o quê? O mal. Autoridade constituída, e aí você olha, polícia, governantes, autoridades espirituais, essas são instrumentos de Deus para nos corrigir. Portanto, todo aquele que se levanta contra as autoridades legalmente constituídas, está se levantando contra Deus. Porque não quer correção de Deus na vida. Um país que caminha para o caos, que caminha para a anarquia, que acha que lei e autoridade e professor e limite é uma coisa desnecessária, é um país que quer sair do cuidado de Deus. Porque Deus, irmãos, cuida de nós, nos corrigindo através de autoridades. Mas uma terceira forma, irmãos, na prática de vermos as correções de Deus, é através das circunstâncias da vida. Paulo diz, em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo diz todas as coisas, são todas as coisas. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. Tudo está cooperando para o nosso bem. As coisas boas confirmando os nossos passos. As coisas ruins corrigindo os nossos passos. Mas tudo cooperando para o louvor e a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossa mente, em nosso coração, nesta noite, mais uma vez, em nome do Senhor
Jesus Cristo.